O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar-nos um instantinho para uma breve reflexão desta palavra que acabamos de ouvir. Hoje celebramos, como disse no início, como está toda a liturgia, o dia de Pentecostes, é o dia da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja que está nascendo, sobre a igreja nascente. É importante porque celebrar o Espírito Santo é celebrar a leveza de Deus em nós, na vida nossa, na vida de cada um de nós. Às vezes o Espírito Santo, o Espírito, é muito maltratado no nosso tempo. Porque quando a gente, às vezes, fala do Espírito, parece que é aquilo que causa espasmos nas pessoas, não sei o quê. Nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nada mais, nada menos é do que a presença de Deus viva e vivificante em cada um de nós. E é isso que mostra um pouquinho a palavra que nós ouvimos. A primeira leitura, tirada lá do livro dos Atos dos Apóstolos, vai fazer aqui um comparativo, uma metáfora. Para entender direito essa leitura, a gente precisa lembrar da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo, com medo, apavorados, paralisados, porque diz, eles ainda estavam ali fechados. E às vezes nós também tem tantas coisas na vida nossa que nos causam medo, insegurança, que nos paralisam. E a presença do Espírito é o convite a gente sair dessa paralisia, a sair do medo e a encarar a vida com mais positividade, de um outro modo. Veja que o Espírito Santo de Deus também, essa descida do Espírito na primeira leitura tem que ser comparada com a Torre de Babel, lá no Gênesis. A gente lembra lá que quando o pessoal começou a construir a torre, a competição para construir a Torre de Babel, de repente ninguém mais se entendia, ninguém mais falou a mesma língua, e aí não foi mais possível construir a Torre de Babel. E aí diz que os povos se dispersaram e tal. Aqui diz que havia gente de todas as línguas reunidas naquele espaço em Jerusalém. Quando o Espírito Santo de Deus desce, todos se entendem, se compreendem. Então, a presença do Espírito, a presença de Deus, nos leva à unidade.
cada um com o seu modo de ser, cada um com a sua língua, com o seu jeito, com a sua personalidade, mas nos leva à unidade. E aqui também mostra que são dois projetos diferentes. Um é o projeto da Torre de Babel, que diz que queriam alcançar a Deus, então é um projeto de ganância, de competição. E aonde reina esse tipo de valor da ganância, da competição, do um contra o outro, reina a confusão, diz o Gênesis, porque não mais se entendiam. Aqui também nós temos um projeto, quando fala dos discípulos que estão iniciando, a comunidade cristã que está começando. É o projeto de Jesus Cristo, que é nada mais do que a vivência do amor. E quando se busca o amor, as pessoas se entendem, por mais diversas e diferentes que sejam, como mostra aqui esta leitura. Então o convite para nós cristãos, o projeto nosso, e isso vale para nós lá na nossa família, lá no nosso trabalho, em qualquer lugar que a gente tiver. Se nós buscamos o amor, ser pessoas que vivem o amor, que valorizam isto, que colocam a paz também, como diz Jesus aqui, como um valor fundamental, nós vamos construir, e vamos construir unidade. E como diz a segunda leitura, vamos construir o bem comum. Então nós cristãos nos preocupamos com isso. E o bem comum começa por construir com a pessoa mais próxima, né? Qual é o próximo mais próximo de nós, senão aquele com quem eu convivo todo dia? Com a minha família, não é? Quem é casado, esposa, os filhos, não é? E aqueles com quem eu me encontro todo dia. Esses são os próximos. É com essas pessoas que nós devemos construir as coisas que Jesus nos propõe. Começa aqui. Não adianta eu querer construir lá na China. Não, eu construo onde eu estou. Na minha casa, onde eu piso, com quem eu encontro todo dia. Não é? É aqui que eu vou construir um jeito diferente de viver. Porque a força do Espírito em nós é que dá essa capacidade. Parece até um absurdo nos nossos tempos a gente falar de construir amor, construir a paz, porque é competição para todo lado, é disputa para todo lado, a gente quase que vê o outro como um inimigo, mas nós somos convidados a um outro jeito de ser por conta da nossa fé e por conta da presença do Espírito que vive em nós. Na medida em que para construir isso é preciso então acolher o Espírito Santo, que significa acolher Deus na vida nossa, como está no Evangelho. Veja que os discípulos, a gente conhece um pouquinho, passaram 3 anos com Jesus e tudo. Aconteceu a morte de Jesus, e aí um desânimo total nos discípulos, nos mostra o Evangelho. A ressurreição de Jesus, e o Evangelho diz que eles ainda não acreditavam direito, ainda não tinham essa certeza. João coloca a ressurreição, o Pentecostes logo na semana seguinte, né? E aí diz que eles estavam trancados. Ora, estar trancado em si mesmos e trancados para o mundo significa estão com medo, estão apavorados, não têm coragem de dar um passo por 2 questões. Primeiro, por medo de ter o mesmo destino de Jesus, por serem presos. Mas também tinham medo porque tinham medo de ser ridículos. Como é que eles iam falar de um fulano que tinha sido assassinado, que estava morto, que era Jesus? Como é que eles iam dizer que esse fulano tinha ressuscitado? Eles podiam cair no ridículo. É a força do Espírito Santo na vida deles que é capaz de fazer com que eles levantem. Por isso que Jesus sopra sobre eles. Vocês que conhecem a Bíblia, lembra que como é que começa a vida humana na Bíblia, biblicamente falando, a metáfora do Gênesis. Deus faz o homem de barro e sopra sobre eles. É a mesma palavra que Deus usa para soprar sobre o Adão, barro, e aí ele começa a ser vivente, começa a ter vida. É a mesma palavra que o Evangelho de João usa quando Jesus sopra sobre os discípulos. Significa a presença de Deus traz uma novidade, traz uma nova criação no coração de cada um de nós. Agora, para isso é preciso que a gente queira, é preciso que a gente se abra para a ação de Deus. É preciso que eu queira acolher a ação do Espírito de Deus em nós. Porque uma coisa que Deus não é mal educado, Ele não chega chutando a porta da vida da gente. Deus pede licença. Se eu permito, Ele transforma a minha vida. Se não, fica do jeito que está, ou pior. Senão eu fico
me fechando nos meus medos, me fechando nos meus preconceitos, me fechando nas minhas paralisias e esqueço de dar espaço para o Espírito de Deus, que faz com que eu abra o meu horizonte, com que faz que eu enxergue mais longe, com que faz que eu, aonde parece haver desânimo, eu tenha vitalidade e consiga ver caminhos novos. É isso que o Espírito faz na vida do cristão. Isso traz serenidade. Isso nos torna discípulos de Jesus e missionários de Jesus. Porque a gente anuncia Jesus não é só falando que nem padre, que nem freira, que nem gente que sai, bota o banquinho na praça e sobe em cima e sai discursando. O maior anúncio de Jesus é a vida nossa. É o modo como nós tratamos as pessoas, é o modo como nós nos colocamos na sociedade. São os valores que nós vivemos e defendemos. Isso é ser cristão, isso é ter presença do Espírito de Deus. Como diz a segunda leitura, é construir o bem comum entre nós. Eu sei que cada um de nós busca olhar muito para si. A presença do Espírito Pentecostes é o convite a olhar um pouco para o outro, para aquele que está do meu lado, para a vida, para as pessoas que estão ao meu lado. E isso é sinal de saúde, né? Quanto mais a gente fica fechado em nós, mais doente a gente fica. Quanto mais a gente se preocupa com o outro, mais saúde a gente vai ter. Porque mais alegria nós vamos ter. A alegria de servir, a alegria de ser útil, a alegria de fazer bem a outra pessoa. Muitos de nós, às vezes, nos amarguramos porque acabamos olhando apenas o nosso próprio umbigo. Eu digo sempre que quem fica olhando para o seu umbigo é como um corcunda espiritual, né? Olha sempre para baixo, não consegue olhar para frente. O Espírito de Deus nos chama a olhar para frente, a olhar para o outro, a enxergar a presença de Deus também no outro, por mais chatinho que seja, né? Às vezes o outro é chato, mas é assim, né? Nem todo mundo é igual, mas por causa da presença do Espírito, por causa de Deus em mim, sou convidado, convidada a uma vida nova. Ânimo, coragem, e não ficarmos fechados em nós mesmos, fechados e isolados das outras pessoas. O cristão constrói o bem comum com os pequenos gestos que nós somos capazes de fazer no nosso dia a dia. Já quando levantar, ao menos dizer bom dia, porque tem gente que levanta pela manhã, parece que chupou limão a noite toda, não é? Levanta com a cara ruim, péssimo, né? Mau testemunho cristão, logo cedo. E às vezes com a pessoa que está próxima, que vive todo dia. Somos convidados a mostrar que Deus está conosco, que nós temos o Espírito de Deus, que nos ajuda, apesar das dificuldades, dos dramas, nos ajuda a olhar para frente, a ver que a vida vale a pena. Esse é o Espírito de Deus. Às vezes a gente acha que para ter o Espírito de Deus precisa fazer loucuras. Não, ter o Espírito de Deus é viver bem, é viver com ânimo, com coragem, e com força de enfrentar as dificuldades. É olhar para o outro e construir juntos uma vida que é melhor para mim e para aqueles que comigo convivem, portanto também para a sociedade. Que Deus nos ajude, nos anime e envie o seu Espírito sobre cada um de nós. Fiquemos em pé e professemos a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai,